Fique agora com as emoções do capítulo 71 de Abismo de Paixão. Elisa relembra a Sabrina que Florência está grávida. Elas seguem ressaltando que Paulo é um mentiroso. Sabrina se despede de Elisa. Elisa olha para o amuleto. Damião anda pela fazenda. Ramona o surpreende. Ela informa Damião que a vida dele vai mudar. Ramona ressalta a importância dos amuletos para o bonitão. Almerinda aparece. Ela apressa Damião e indaga Ramiro. Elas se alfinetam. Ramona conta para Almerinda que sempre foi amiga de Damião. A viúva debocha da situação. Ramona volta a ressaltar que Almerinda está redondamente enganada. A amarga expulsa a curandeira da fazenda. Damião surge na sala e fica surpreso ao ver Paulo. O garanhão informa ao fortão que levará Florência para o altar. Paulo aborda Almerinda. Ele atira do sério. Almerinda ressalta que Paulo não é bem-vindo na fazenda. Ele reitera que é o único parente vivo de Florência. A loira volta a chorar. Florência escuta a voz de Paulo. Ela reencontra o tio. Florência exige que Paulo não a desmascare. Ele ressalta que a sobrinha é muito esperta. Florência conta para Paulo que conseguiu enrolar Sabrina. O garanhão encurrala a sobrinha. Paulo explora Florência. Ele a chantageia. Paulo relembra a Florência que nunca gostou de trabalhar. Ele a enforca. Paulo reitera para Florência que a ajudou. Ele quase a agride. Paulo deixa Florência sozinha. Ela respira aliviada. Lupe vê Gael arrumado. O padre se emociona. Gael fala para Lupe que já precisa sair. Ele pede para o sacerdote abençoá-lo. Lupe abençoa Gael. O valentão se benze. Gael abraça Lupe. Eles brincam juntos. Lupe e Gael trocam declarações. O esquentado volta a pedir a companhia do protetor, ressaltando que o casamento civil será após a cerimônia religiosa. Lupe reza. Lúcio segue preocupado. Carmen o provoca. Ele percebe que a vilã não vai ao casamento. Carmen fala para Lúcio que Elisa não a convidou para a cerimônia. Ele estranha. Lúcio ressalta que Carmen sempre maltratou Elisa. Ele reitera que a megera está condenada à solidão. Elisa e Dolores aparecem. Lúcio admira a afilhada. Carmen sente inveja. Lúcio apressa as demais. Elisa e Dolores ignoram Carmen. Almerinda, Damião e Paulo recebem os convidados. Eles estranham a demora de Florência. Damião decide ir atrás da esposa. Betânia entra em cena. Ela se irrita ao ver Paulo. Betânia e Almerinda detonam um garanhão. Paulo fala sozinho. Damião vê Florência sem a barriga e reage atônito. Ela tira a máscara diante do bonitão. Florência admite para Damião que nunca esteve grávida. Ele fica louco de ódio. Damião quase agride Florência. Ele descreve os defeitos da fresca. Damião relembra que Florência nunca permitiu ser tocada. Ela entrega um envelope para o fortão. Florência revela para Damião que já assinou os papéis do divórcio. Ela o informa que também deixou uma carta para ele. Damião segue confuso. Florência sugere que o bonitão lute por Elisa. Ela segue desolada. Florência exige que Damião vá atrás de Elisa. Lúcio acompanha a afilhada até o altar. Gael espera a noiva. Lúcio entrega Elisa para o valentão. Ele exige que Gael cuide da órfã. O padre inicia a cerimônia. Lupe e Paloma aparecem de surpresa. Eles seguem tristes. Lupe consola Paloma. Eles andam juntos. Ambos se sentam. O sacerdote segue com a celebração. Elisa pede a ajuda de Deus. Paloma continua aos prantos. Gael admira a noiva. Almerinda acalma o pároco. Paulo tenta controlar a viúva. Almerinda despista os convidados. Florência entra na capela. Ela impressiona Almerinda. Florência pede para os músicos pararem a canção. Ela ressalta que não terá mais casamento. Florência joga na cara de Almerinda que a enganou. Ela culpa a viúva por suas desgraças. Florência relembra que jurou vingança a Almerinda. Ela conclui o seu objetivo. Almerinda entra em surto. Ela grita por Damião. Almerinda corre pela casa. Ela quebra tudo. Almerinda derruba o bolo. Ela destrói as mesas. Almerinda não encontra Damião. Ela segue com a sua busca. Almerinda percebe que Damião saiu com a arma. O padre faz as perguntas decisivas para Elisa. Montado em um cavalo, Damião chega no local. Ele berra por Elisa. Todos se assustam.
Elisa tenta disfarçar a sua felicidade. Damião ressalta que a fazendeira não pode se casar com outro. Lupe intervém. Ele se ajoelha e exige a partida do sobrinho. Damião passa por cima do tio. Ele segue cavalgando. Damião exige que Elisa o acompanhe. Ela o chama de maluco. Gael desafia Damião. O bonitão aponta uma arma para o amigo. Lupe, Dolores e Lúcio quase passam mal. Damião ameaça Gael. Todos tentam controlar o esquentado. Damião exige que Elisa o obedeça. Lúcio e Lupe seguram Gael. Elisa caminha. Todos seguem à beira de um ataque. Elisa pensa no que fazer. Ela toma uma decisão. Damião estende a mão para Elisa. Ela sobe no cavalo. Os pombinhos fogem juntos. Gael fica muito irritado. Ele corre. Gael jura matar Damião. Lupe cita Caim e Abel. Paloma também se emociona. Almerinda conta para os algozes que Damião sumiu. Florência revela para Amarga que já se divorciou. Elas brigam feio. Florência não aceita os insultos de Almerinda. A viúva expulsa os rivais da fazenda. Almerinda não se conforma por ter sido enganada. Florência informa a Amarga que venceu a batalha. Almerinda tenta agredi-la. Paulo não permite. Florência avisa a Almerinda que Damião será muito feliz. A viúva segue passando mal. Paulo repreende Florência. Ele chama a sobrinha de burra. Paulo fala para Florência que eles estão arruinados. Ela informa ao tio que não irá ajudá-lo. Florência chama Paulo de parasita. Ela carrega as suas malas e sai. Paulo esmurra tudo. Ramiro visita Carmen. Ele conta para ela que Ingrid está morta. Carmen celebra. Ramiro informa a cúmplice que quer fechar o negócio. Ele mostra o dinheiro para Carmen. Almerinda entra em seu quarto. Antônia vai atrás da patroa. Almerinda fala para a empregada que quer ficar sozinha. A Amarga se olha no espelho. Ela arremessa suas joias e desaba. Almerinda grita e ressalta que Florência é uma maldita. Carmen fala para Ramiro que já descobriu a verdade. Ele informa a cúmplice que o dinheiro é dele. Carmen afirma para Ramiro que não venderá a fazenda a preço de banana. Ele planeja denunciá-la. Carmen fala para Ramiro que também pode destruí-lo. Ela ressalta que Augusto não assinou nenhum contrato. Carmen desmascara Ramiro. Ele segue com dores. Carmen fala para o vilão que ainda está disposta a negociar. Ela coloca Ramiro à prova. Paloma chega no casebre e alarma Ramona. A curandeira deduz que Elisa e Gael não se casaram. Paloma confirma. A Morena revela para a avó que Damião sequestrou Elisa. Paloma ressalta que o bonitão abandonou Florência. Ramona revela para a neta que a Fresca jamais engravidou. Ela avisa a Paloma que ninguém a engana. Ramona percebe que Florência concluiu o seu plano. Paloma deduz que tudo vai mudar. Ramona desestimula a neta. Elas não chegam a um acordo. Ramona exige que Paloma pare de mentir. Gael procura Elisa e berra. Lupe visita Almerinda. Ele a informa que já sabe de tudo. Almerinda fala para Lupe que foi abandonada por Damião. Ela teme que o filho pense o pior dela. Lupe confronta Almerinda. Ela o informa que não ajudou Florência. Lupe insinua que Almerinda está colhendo o que plantou. A Amarga conta para o irmão que perdeu o controle da situação. Lupe ampara a irmã. Ele sugere que a irmã se redima. Eles trocam carícias. Lupe conta para Almerinda que Damião impediu o casamento de Elisa e Gael. A Amarga continua inconformada. Almerinda fala para Lupe que a história está se repetindo. Ele a desmente. Lupe reitera para Almerinda que Damião roubou a noiva de Gael. A viúva ressalta que perdeu o filho para sempre. Almerinda busca auxílio nos braços de Lupe. Ramiro pensa em Ramona. Ele toma alguns remédios, mas continua mal. Ramiro ressalta que a sua cabeça está estourando. Ele não consegue esquecer Ramona. Betânia conta o ocorrido para Carmen. A vilã reage surpresa com as notícias. Carmen ressalta que Betânia está sempre bem informada. A fofoqueira conta para Megera que Elisa está na boca do povo. Betânia revela para Carmen que Gael está disposto a matar
assustar Damião. A víbora reage contente. Betânia e Carmen ressaltam que Elisa só causa desgraças. A mexeriqueira insinua que Augusto voltaria a se suicidar. Carmen cala Betânia. Elas discutem. Betânia sugere que Carmen se prepare para as consequências do ato de Elisa. Dolores agradece a ajuda de Lúcio. O idoso e Braulio percebem que a governanta continua nervosa. Dolores segue assustada. Braulio fala para a governanta que Damião jamais atiraria em Gael. Eles relembram o ocorrido. Dolores percebe que Lúcio está tranquilo. Ele informa a governanta que os pombinhos não são mais crianças. Dolores segue estranhando a postura de Lúcio. O velhinho ressalta que Damião e Gael viverão em pé de guerra. O valentão não consegue encontrar Elisa. Gael ressalta que Damião não merece viver. O fortão e Elisa chegam na praia. Ela segue calada. Damião tenta obrigar Elisa a falar com ele. Ele amarra o cavalo. Damião exige que Elisa não tente fugir. Ele fala com um pescador. Damião deseja alugar uma cabana. Elisa admira o mar. Damião negocia com um pescador. Elisa sente pena de Gael. Ela decide fugir. Damião faz um acordo com o pescador. Ele percebe que Elisa fugiu. Damião volta a perseguir a amada. Ele derruba Elisa. Eles se engalfinham na areia. Damião e Elisa trocam ofensas. Ela ressalta que o bonitão destruiu a vida de Gael. Damião se declara para Elisa. Ela chama o amado de doente. Damião admite para Elisa que agiu sem pensar. Ela inventa que não o ama mais. Elisa ressalta que odeia Damião. Ele fica chateado. Damião fala para Elisa que nunca deixará de amá-la. Ela pega a arma. Elisa aponta um revólver para Damião. Ele a estimula a matá-lo. Damião informa a Elisa que ela só sai da praia por cima do seu cadáver. A órfã pensa em disparar. Elisa tenta assustar Damião. Ela exige que ele não a desafie. Elisa percebe que a arma não tem balas. Ela volta a agredir Damião. Eles brigam. Elisa ressalta que Damião abandonou a esposa. Ele não a desmente e a confronta. Elisa inventa para Damião que ama Gael. Ela deixa o amado arrasado. Damião segura Elisa. Ele a carrega. Elisa segue furiosa. Carmen prepara o seu jantar. Ela decide beber vinho. Carmen escuta os trovões. Ela se embriaga. Carmen sofre com a solidão. Ela pega uma vela. Carmen anda pela casa. Ela não para de beber. Carmen apaga todos os resquícios de luz da fazenda. Ela tranca o escritório. Edmundo conversa com as colegas. Ramiro aparece. Ele confessa para Edmundo que não suporta suas dores. O médico decide examinar o algoz. Damião tenta agradar a amada. Elisa ressalta que não passará a noite com ele. Eles não param de discutir. Damião informa a Elisa que ela não voltará para os braços de Gael. Ele proíbe a órfã de se relacionar com outros. Elisa insinua para Damião que já foi para a cama com vários, pois é uma qualquer. Ela afirma ao bonitão que transou com Gael. Damião fica passado em Cristo. Elisa ressalta para o amado que Gael é melhor que ele. Ela teme que Damião a violente. Ele fala para Elisa que é um cavalheiro. Damião deixa a fazendeira sozinha. Ele mexe em seu cavalo. Damião decide ler a carta de Florência. Sabrina e a loira se encaram. Henrique aparece. Ele questiona Florência. Henrique descobre que a Fresca nunca esteve grávida. Sabrina detona Florência para o irmão. A loira tenta se explicar para os demais. Sabrina exige que Henrique não perdoe Florência. O garotão confronta a Fresca. Florência revela para Henrique que já se divorciou de Damião. Ele não entende. Henrique ressalta que Florência agiu mal. Ela conta para o garotão que foi encurralada por Almerinda. Damião lê as explicações de Florência. Ele volta a sentir raiva da mãe. Damião fica chocado com um relato de Florência. A loira conta para Henrique que tem um útero infantil. Ela ressalta que se sacrificou para salvar Guido. Florência faz Henrique chorar. Damião descobre que Almerinda planejou a sua bebedeira para que ele caísse em tentação. No bilhete, Florência
Florência ressalta que precisa agir para acalmar a sogra. Damião desabafa. Ele mexe em uma bolsa. Damião caminha no meio da chuva. Ele continua inconformado com a sua situação. Damião se ajoelha. Ele abre os olhos. Gael pensa em Elisa. Ele não consegue esquecer a noiva. Gael segue furioso. Batem na porta da residência. Lupe aparece. Ele fica chocado com o estado de Gael. Lupe tenta falar com o protegido. Gael sugere que o pároco não se preocupe com ele. Lupe faz de tudo para consolar o valentão. Ele fala para Gael que o entende. O esquentado ressalta que ninguém é capaz de entendê-lo. Gael assegura para Lupe que vai matar Damião. O sacerdote desconhece o protegido. Gael relembra a Lupe que leva a maldade no sangue. O pároco exige que o valentão não deseje a morte de terceiros. Gael cala Lupe. O esquentado ressalta que jamais perdoará Damião. Gael insinua que Lupe apoia o sobrinho. O pároco nega. Lupe admite para Gael que Damião cometeu uma atrocidade. Ele informa ao protegido que não quer vê-lo sofrer. Lupe deduz que os pombinhos também não estão bem. Gael segue confuso. Lupe afirma para o protegido que ele superará a situação. O sacerdote ressalta que não conseguirá viajar tranquilo. Gael fala para Lupe que quer ficar sozinho. O pároco se retira. Edmundo não consegue cuidar de Ramiro. A cabeça do vilão fica prestes a explodir. Edmundo informa a Ramiro que a bala não pode ser removida. O doutor faz perguntas sobre Ingrid. Ramiro reitera para Edmundo que ela nunca prestou. Ramiro fala para Edmundo que Ingrid é muito ambiciosa. O médico pensa que a mulher deixou o povoado. Ramiro afirma para o inimigo que eles foram trouxas. Henrique descobre o plano de Florência. Ela admite para ele que tomou decisões terríveis. Henrique ressalta que Florência faria uma barbaridade com Sabrina. Ela pede perdão para ele. Henrique expulsa Florência de sua residência. Ela se levanta. Florência conta para Henrique que refletiu após a morte de Guido. Ela ressalta que tomará as rédeas do seu destino. Florência deseja que Henrique seja feliz com Paloma. Ele pensa no futuro da amada. Florência informa a Henrique que não sabe o que fazer. Eles se despedem. Sabrina volta a pressionar o irmão. Ela ressalta que Henrique não pode abandonar Paloma. O garotão não dá caso à irmã. Edmundo visita Betânia. Ele conta para ela que Sabrina está no povoado. Edmundo anima Betânia. Ela deseja reencontrar a filha. Edmundo sugere que Betânia tenha paciência com Sabrina. Ela revela para o ex-marido que Paulo está na cidade. O tio de Florência vai ao bar e se embriaga. Ele paga a conta. Edmundo e Betânia desejam que Sabrina deixe o povoado. A fofoqueira informa ao médico que precisa ganhar o perdão da filha. Edmundo sente pena de Betânia. Ela ressalta que todos estão sendo injustos. Edmundo admite para Betânia que foi enganado por Ingrid. Ela tenta ampará-lo. Edmundo agradece a ajuda de Betânia. Ela se declara para ele. Edmundo crê que Betânia não o ama. Ela fala para o marido que o venera. Edmundo decide ir embora. Betânia chora muito. Elisa se preocupa com Damião. Ela o informa que pretende partir. Damião tosse. Ele decide amarrar Elisa. Carmen surge em seu quarto. Ela pensa em Augusto. Carmen escuta um barulho. Ela se aflige. Carmen abre a porta. Ela grita. Paulo aparece. Ele agarra Carmen. Ela não consegue se soltar. Paulo relembra que Carmen também o denunciou. Ele decide se vingar da vilã. Paulo agride Carmen. Ele monta em cima dela. Paulo estupra Carmen. Instantes depois, após concluir o ato, ele chama a megera de velha e acabada. Paulo humilha Carmen. Ele ressalta que ela é uma cadela. Paulo continua insultando Carmen. Ela jura ao estuprador que acabará com a raça dele. Paulo não se intimida com a ameaça de Carmen. Ele sai de cena. Carmen não consegue parar de chorar. No dia seguinte, Paloma pretende trabalhar. Ramona dá água para Neta. Ela pensa no bisneto. Almerinda aparece. Ela surpreende as demais. Almerinda deseja descobrir o paradeiro dos pombinhos. Paloma não ajuda a viúva. A morena deseja que Elisa e Damião sejam felizes. Almerinda ofende Paloma. Ramona intervém. Almerinda deduz que a curandeira colocou ideias na cabeça de Damião. Ramona rebate as acusações da Amarga e ressalta que ela não fugiu
fugirá do destino. Almerinda se retira. Paloma indaga a avó. Ramona enrola a neta. Ela ressalta que Paloma não se hidratou direito. Amarrada, Elisa segue dormindo. Ela acorda com o barulho da tosse de Damião. Ele a desamarra. Damião pede para Elisa comer. Ela deseja lavar as mãos. Damião permite que Elisa saia da cabana. Ela percebe que ele está mal. Elisa lava o rosto. Ela olha para o amuleto. Elisa arremessa o pingente na areia. Ela planeja fugir no cavalo de Damião. Ele aparece e a detém. Elisa volta a ignorar Damião. Ele vê o amuleto. Damião admira os pingentes. Betânia vai atrás de Edmundo. Ela dá biscoitos para o ex-marido. Edmundo fala para Betânia que está atrasado. Ele permite que a fofoqueira fale com Sabrina. Betânia flerta com Edmundo. Antônia arruma a casa. Almerinda chega na fazenda. Ela pede o seu remédio para Antônia. A empregada fica preocupada. Almerinda passa mal. Lupe visita a irmã. Almerinda conta para o irmão que segue sem notícias de Damião. Lupe insinua que a parente quer voltar a prejudicar o filho. Almerinda reitera para o familiar que também foi enganada por Florência. Lupe deseja confrontar a loira. Almerinda admite para o irmão que está com ódio de Florência. Lupe deseja que os pombinhos se entendam. Almerinda fala para o irmão que foi feita de trouxa por Florência. Ela admite para Lupe que também tem a sua parcela de culpa na situação. Betânia tenta se reconciliar com Sabrina. A cabeleireira informa a mãe que sabe se cuidar. Sabrina rejeita as carícias de Betânia. Ela ressalta que vive melhor sem a mexeriqueira. Paloma conta para Edmundo que Carmen quer vê-lo. Ele aceita receber a víbora. Carmen aborda Edmundo. Ele não entende a presença dela. Carmen fala para Edmundo que Paulo saiu da cadeia. O doutor não se surpreende. Carmen revela para Edmundo que foi estuprada por Paulo. O médico gargalha. Edmundo não acredita em Carmen. Ele a chateia. Carmen descreve o ocorrido para Edmundo. Ela pede para o doutor examiná-la. Edmundo se recusa a examinar Carmen. Ele relembra que a vilã foi amante de Paulo. Carmen afirma para o médico que o estuprador precisa voltar para a prisão. Ela insinua para o doutor que Paulo também atacará Sabrina. Edmundo desdenha da situação. Carmen não consegue comover o médico. Ela se insinua para Edmundo. Carmen tenta seduzi-lo. Ela tem uma ideia. Edmundo segura o braço de Carmen. Carmen beija Edmundo. Betânia aparece e os vê.